Olá, telespectador do Amazonsat, eu sou o Abraim Baz e este é o programa Literatura em Foco, gravado aqui na Academia Amazonense de Letras. Claro, estamos na Biblioteca Genesino Braga. Converso hoje com o professor, doutor, escritor Itanagé Coelho Cardoso. Ele é indígena e escreveu o romance agora na segunda edição, Travessia. Quer dizer, Canumã, a Travessia, um romance que já está fazendo sucesso no Brasil e aqui em Manaus. Professor, o senhor fez mestrado em educação, mas a sua formação é letras. Eu queria que o senhor falasse primeiro da sua formação. Eu fiz a graduação em letras e o mestrado em letras também, né? O doutorado aqui em educação. Mas em relação à graduação, que foi em letras pela Universidade do Estado do Amazonas, eu sempre tive vontade de escrever, de contar história, mas na época eu não tinha técnica, né? Eu comprava livros nos terminais, aqueles livros que vendiam de R$3, de filosofia, de sociologia, Nietzsche, Kant, Rousseau. Eu comprava, não tinha compreensão da leitura, mas eu gostava de folhear e ficar vendo palavrinhas, né? E aquilo foi me estimulando, né? Ver aqueles livros na estante ali na época ainda existiam os jornaleiros, né? Que vendiam jornais de papel ainda, não sei se ainda acontece isso hoje, mas isso foi me dando umas ideias, né? Para leitura e para escrita. Mas antes disso, eu já atuava no movimento indígena organizado, né? Estagiei na Fundação Estadual dos Povos Indígenas e lá também tive bastante estímulo para tentar documentar as histórias dos povos indígenas e, sobretudo, do meu povo, que é o povo Munduruku, né? Então, a partir daqueles estímulos que eu ia tendo dos meus chefes, na verdade, que também eram lideranças indígenas, participavam do movimento indígena, eu comecei a pensar que eu queria fazer uma faculdade para tentar buscar a história dos meus antepassados, porque até então o que se tinha era apenas um livro pequeno, com poucas páginas, contando um pouquinho da história do povo Munduruku. Daí a minha necessidade então de entrar num curso que pudesse fazer isso. Eu poderia ter entrado num curso de história, poderia ter entrado num curso de geografia, mas preferi letras porque já vislumbrava na época a possibilidade de eu escrever sobre o meu povo. Basicamente isso, e também trabalhava na época já no ensino médio. Eu escrevi um dicionário da língua Munduruku junto com a minha avó Esther Cardoso, que foi a última falante da língua Munduruku do Amazonas. Ela faleceu ano passado, em 2023, com 104 anos. Ela é de uma geração que nasceu falando a língua Munduruku e passou a falar português depois. Ela nasceu em 1919, então foi uma grande perda para o povo Munduruku. Felizmente eu consegui documentar, consegui gravar, consegui fazer aí sim o trabalho de mestrado com ela, especificamente documentando essa última falante e algumas outras também que não falavam como Esther falava, né? A Esther era uma falante fluente da língua Munduruku, as outras anciãs falavam, mas não com tanta fluência, né? E Esther também é uma referência porque ela atuou nos cursos de formação do povo Munduruku. Daí eu tive que fazer essa documentação para que o conhecimento do povo Munduruku não se perdesse no tempo, né? Interessante. Agora, como é a sua chegada a Manaus? Como é o seu primeiro contato com este mundo diferenciado? Bom, eu nasci em 1990, né, na aldeia Quatá. Eu sou o filho mais novo de 5, né? Minha mãe sempre dizia pra gente que a gente tem que estudar, porque se a gente não estudasse, a gente não ia conseguir defender o povo. Porque se a gente ficasse na região, a gente não teria... Na época, sequer existia escola na nossa aldeia, né? Não tinha escola, a escola passou a existir depois, já que já estavam Curumim, né? Então, a necessidade grande de sair da aldeia foi por conta de nós... a minha mãe, né, queria que nós buscássemos estudos na cidade. Inicialmente, nós saímos da aldeia, fomos para Nova Olinda do Norte, e de Nova Olinda do Norte, a gente vivia nessa transição entre a aldeia e Nova Olinda do Norte. Quando a gente não tinha condições de se manter em Nova Olinda, a gente ia para a aldeia, porque lá a gente não passava fome, que aí caçava, pescava, ia para a roça. E dividia, né? E dividia, né? Então, já no município não. No município a gente tinha que ter dinheiro para comprar frango, para comprar comida, né? Porque era difícil, né? A vida no município tinha que ter dinheiro, né? Tinha que ter dinheiro. E para isso tinha que trabalhar. E trabalhar.
né? E na época a única fonte de renda vinha do meu pai, né? Porque meu pai, ele, desde cedo, ele tocava nos beiradões, né? A gente era indígena, mas assim, ele aprendeu a tocar teclado e fazia a festa dos parentes lá na região, entre os rios Canumã e o Rio Marimari. E além disso, ali nos beiradões do Rio Madeira também, na Chinim, ali próximo de Borba. Então, claro, era uma mixaria que ele ganhava, mas assim, dava pra gente comprar um frango, dava pra gente comprar açúcar, café, com esse dinheiro que entrava. Era a única fonte de renda que tinha, né? Então, meus irmãos também mais velhos que eu, eles já tocavam também, então a gente vivia nessa transição. A gente tocava mais em aldeias, né? Quando eu digo a gente, eu era pequeno, tinha 5 anos, eu vivia dormindo nos bancos das aldeias, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam, né, nessa questão. E aí é que a gente realmente viu que a coisa não estava andando e tivemos que, em 2000, sair do município de vez para Manaus, onde a gente começou a estudar. Eu cheguei aqui, fui para o 3º ano do ensino fundamental, reprovei, porque onde a gente estudava, a gente só vivia nessa transição, a gente não parava assim, para estudar com firmeza e tal. Já aqui é que a gente foi ter essa expectativa de se matricular e estudar, né, para que a gente pudesse terminar, no meu caso, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, claro, foi muito grande a dificuldade de encontrar daqui, porque a gente não tinha dinheiro que a gente passava fome mesmo. Eu não passava porque minha mãe trabalhava, isso em 2001, 2002, até 2005, 2006, 2007, por aí. Minha mãe trabalhava em casa de família, então ela era doméstica, né? Era a única fonte de renda também que a gente tinha, né? Um salário mínimo. Mas assim, a gente conseguia comprar pelo menos um pão ao final da tarde para a gente comer e a gente ficava triste porque a gente queria outras coisas, mas não tinha. Então, a gente passou esses maus bocados durante pelo menos uns 5, 6, 7 anos. Depois é que a gente conseguiu já entrar no estágio, um irmão meu conseguiu um trabalho, outra minha irmã também, aí a gente conseguiu já essa estabilidade progressiva que foi acontecendo na nossa vida. Mas assim, quando eu cheguei aqui, inclusive eu fui jantar latinha, aqui em Manaus, né? Meu pai ia comigo, a gente vendeu picolé, tudo a gente fez. Fez tudo para sobreviver. Tudo para sobreviver. Né? Mas aí minha mãe sempre dizia, olha, um dia vocês vão chegar lá. Né? Então, mas estudem. O único caminho é o estudo, não tem jeito. E foi o que aconteceu, né? Hoje a gente está aqui conversando. Tá certo. E eu tô tendo o prazer de entrevistar um professor doutor. Agora, como foi esta relação um indígena interessado no conhecimento, chega na universidade? Você é muito respeitado, tanto na UFAM quanto na UEA, principalmente na UEA. Percebe-se que há uma respeitabilidade muito grande pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento. Como foi essa primeira chegada na universidade? Você sai do ensino médio, faz um vestibular, chega lá na universidade. Como foi esse primeiro momento? Puxa, interessante, porque quando eu cheguei na universidade, eu já cheguei com foco. Eu já sabia o que eu queria do início ao fim. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, que era documentar a língua dos últimos falantes da língua munduruku do Amazonas. Você já tinha essa intenção de fazer esse registro? Já assim, era a minha vida ali, porque desde o ensino médio eu já fazia aquilo. Então eu já cheguei com foco. E é claro, mas na época eu não tinha condições, porque assim, eu não tinha nenhuma fonte de renda e a gente tinha que pegar ônibus todo dia, né? Eu sou desse tempo, né? Pegar ônibus todo dia, lotado, né? Assaltado. Então, quer dizer, por tudo isso As mazelas do homem branco. Isso, exatamente. E aí, felizmente, eu encontrei professores que me acolheram na UEA. É por isso que eu sinto assim, que eu devo assim, também respeito e uma retribuição à UEA, porque eles me acolheram, professores, né? Viram que eu tinha interesse, né? Porque eu já tinha foco, aí eu chegava com professores específicos, eu quero pesquisar isso, tem como fazer? Né? Aí eu lembro até, na época, os primeiros que me ampararam foram o professor Walter e a professora Silvana Martins, que são ainda os linguistas da UEA, né? Que trabalham com línguas indígenas. Foi onde eu consegui encontrar amparo para trabalhar com a documentação das línguas indígenas. Tá certo. Professor, ninguém chega a lugar nenhum se não tem apoio, se não tem uma mão amiga. Eu queria que você falasse desses professores
que acreditaram na sua potencialidade de chegar até o doutorado, lhe deram apoio, lhe deram incentivo? Então, quando eu entrei na graduação, eu já entrei tentando mapear quem poderia me ajudar. E aí eu fui justamente com 2 professores que na época trabalhavam com línguas indígenas, que era o professor Silvana Martins e Voltei Martins, né, que eles trabalharam com as línguas do Alto Rio Negro, né, com os Dão e com os Rúpida. Então, eu fui atrás desses professores para procurar amparo, né? E eles, muito gentilmente, quiseram conversar comigo, me chamaram para a sala e a gente foi conversar sobre a minha proposta de documentação de línguas. Então, eles me ampararam na graduação já inicialmente. E quando eles me ampararam, já me lançaram proposta de publicação. Né? Faz um resumo para a gente participar de projetos, para a gente participar dos eventos de linguística. Foi aí que eu comecei realmente a me interessar pelo campo da linguística, né, de maneira acadêmica mesmo. Só que eu não tinha ainda as ferramentas, eu apenas tinha algumas pistas na cabeça, mas eu não tinha, por exemplo, o método científico ainda formulado na minha cabeça. Como fazer, né? Então, eles me deram esse suporte. Entrei em alguns projetos de iniciação científica, né, também, mas antes desses projetos eu entrei como estagiário. Na época, a UEA tinha o curso de Pedagogia Intercultural, né? E eu fui estagiário desse curso, onde as professoras também me ampararam. E elas me convidaram, né? A professora Claudina, a professora Rome, a professora Célia. Todas elas gostavam do meu trabalho, porque eu já tinha foco, eles conheciam. Eu inclusive, comecei como cantor. Né? Eu fazia letras de músicas e tocava violão e cantava, por exemplo, na UEA. Cheguei a cantar algumas vezes na UEA. Depois, claro, larguei, né, para me dedicar mais aos estudos acadêmicos mesmo, mas de vez em quando as professoras me convidavam para falar sobre o povo, para falar sobre cultura indígena e para cantar sobretudo. E aí, depois que eu saí desse estágio que me rendeu muito conhecimento, porque os livros que o curso desenvolvia para os professores da informação, eu lia todos, foram mais de 20 livros, então eu lia todos porque eu tinha interesse. Lia principalmente os livros que diziam respeito à história e à língua dos povos indígenas, né? Porque eu tinha esse interesse, então... e aí comecei, claro, já a escrever, rabiscar algumas histórias, alguns ensaios preliminares que me deram depois suporte para escrever, inclusive o próprio romance, né, que a gente vai comentar. Depois que eu saí do estágio, fui para o PAIC. Primeiro PAIC eu trabalhei com literatura, né, com o professor Otávio Rios, que também me amparou. Né? A gente trabalhou com Nietzsche e Antônio Patrício, que é o autor português, a relação entre a filosofia de Nietzsche e a literatura de Antônio Patrício. Né? Durou um ano. Tudo isso, comecei a primeira bolsa a receber aí. Aliás, antes disso, né, comecei a receber a primeira bolsa no ensino médio. Depois entrei na UEA, fui estagiar no Pedagogia Intercultural, recebendo bolsa também. Aí entrei no projeto de iniciação científica, que é o programa da FAPEAM. Comecei a fazer pesquisa mesmo, digamos assim, mais aprofundada. Né? Então, também fui bolsista, trabalhando com a relação entre Antônio Patrício e Nietzsche. Depois, um professor também, Marcos André Ferreira Estácio, em diálogos nesses movimentos, ele me convidou para fazer parte de um projeto também de iniciação científica, e aí a gente trabalhou com as cotas na universidade, ou seja, uma coisa que é um pouco distante, mas assim, eu precisava da bolsa e a gente fez esse projeto de iniciação científica sobre cotas na UEA, porque a gente revelou, na verdade, na época que um pouquinho mais da metade dos indígenas cotistas da UEA não conseguiam permanecer na UEA. Era um problema. Principalmente por falta de amparo de recurso financeiro mesmo, porque eles vinham para cá, passavam por cotas, mas não tinham onde ficar, não tinham dinheiro para pegar ônibus. Então isso foi gerando uma reflexão para a proposição de políticas afirmativas dentro da universidade. E deu certo, porque depois eles realmente conseguiram ampliar bolsas para os estudantes, né? Além das bolsas de iniciação científica, você tinha outras bolsas também na UEA. E aí eu fiz esse último PAIC, né? Durou um ano também, a gente refletiu bastante sobre essa questão, com o professor Marcos André Ferreira Estácio. Depois eu fui fazer o mestrado na UEA.
né? E foi na UEA que eu realmente resolvi ampliar a reflexão a respeito, né, do que significa a língua indígena, né, do que significam os últimos falantes da língua Munduruku, o que significa a perda de uma língua para um povo, né? E aqui no Amazonas isso é muito recorrente, porque nós vivemos num estado, um estado que cabe em vários países, na verdade, aqui dentro, e nós não conhecemos a nossa própria região, né? Isso me causava muita revolta até, porque a gente viveu tanto tempo no apagamento e agora a gente tem que falar, né? E aí o mestrado foi justamente para documentar as últimas falantes, né? Porque, para você ter uma ideia, minha avó contava, né, que eles eram obrigados a falar português e se não falassem português eles ajoelhavam no milho, aí tinha palmatória. Isso não é só a questão Munduruku, isso no Amazonas todo foi assim, né? Tanto os religiosos quanto às vezes o pessoal do SPI mesmo fazia isso, que é o SPI era o Serviço de Proteção ao Índio, né? Alguns técnicos faziam isso. Então, e professores mesmo, que de vez em quando iam para as aldeias, né? Obrigavam os parentes, os meus avós a falarem português, que se não falasse, ia para o inferno. Basicamente a ameaça era essa. Ainda tinha outra, né? Porque durante muito tempo a língua foi chamada. Os próprios anciãos falavam que a língua indígena era gíria. Mas esse termo gíria, quem implantou dentro das mentalidades indígenas foram os brancos, os não indígenas, que olhavam para as línguas indígenas e diziam que aquelas línguas não eram línguas, eram gírias, ou seja, nem na categoria de língua ela entrava. É claro, isso começa desde dos primeiros contatos, né, com aquela história do Pero de Magalhães Gandavo, de que nas línguas indígenas não existia as letras, falava assim, as letras, nem F, nem R, nem F, nem L, rei, lei, fé e F. De fato, nas línguas de tronco tupi não tem esses sons, esses fonemas. Não quer dizer que não existam palavras para designar possam substituir. Exatamente. Então, quer dizer, ou seja, o preconceito já começa ali muito grande. Então, desde quando eu me entendo por gente, a minha avó ela fazia referência à língua, inclusive como gíria. Só que a gente sabe, não é gíria, é uma língua mesmo. Uma língua. Uma língua original, de um povo. De um povo, exatamente. Então, isso me causava muita revolta. E inclusive, o título da minha dissertação é Os Últimos Falantes da Língua Munduruku do Amazonas, Hábitos, Dialogismo e a Invenção Cultural no Campo Discursivo. Por quê? Entendendo que a língua é uma invenção humana, claro, né, hoje nós inventamos, e aí é uma invenção constante, uma forma de resistência. E essa forma de resistir ao tempo e à estigmatização que foi imposta aos povos indígenas é falar por meio das palavras, é falar por meio da linguagem do pensamento ocidental. E qual é o código do pensamento ocidental? O que o pensamento ocidental entende com maior, digamos assim, amplidão é a escrita ortográfica. Porque os povos indígenas também têm suas escritas, as suas escritas antigas. Mas o pensamento, o homem branco, digamos assim, o homem ocidental, ele não entenderia essas inscrições, como entenderia um indígena de um povo, né? O povo Munduruku, por exemplo, tem o próprio deus da escrita, que é o deus Murai Chocó, né? Ninguém conhecia o Murai Chocó, né? Precisou haver estudos dos próprios Munduruku para revelar para o mundo que existe um deus da escrita Munduruku, que é o Murai Chocó. Assim como tem um deus que criou os Munduruku, que encontrou os Munduruku do centro da terra, que é o deus Caroçacaiban, né? Mas o brasileiro, né, conhece basicamente apenas um deus, né? E aí apaga o resto dos outros deuses do mapa, né? Professor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Hoje existe uma indígena no ministério que cuida das ações indígenas no Brasil todo. Como é que o senhor analisa este fato ocorrendo, especialmente para o Amazonas? É uma expectativa boa, né? Porque durante muito tempo os governos sempre tentaram jogar para o lado, né, a questão indígena, por ser uma questão muito problemática, muito complexa, que envolve inclusive interesses internacionais, né? E hoje a gente está vendo um cenário favorável, né, porque a gente vê algo inusitado, que é uma ministra indígena no governo. Isso é bom porque dá visibilidade ao povo indígena e é uma forma de o governo reconhecer que nós temos voz,
no governo. E é claro, temos a Sônia Guajajara no governo, mas ela entrou e puxou um monte de parentes também para o seu lado, para o seu time, para fazer com que as políticas para os povos indígenas sejam de fato efetivadas. Né? Não é à toa que... E hoje, só para fazer nesse exato momento, está acontecendo o Acampamento Terra Livre, que é o maior evento do movimento indígena do Brasil. Né? O Acampamento Terra Livre, em que vários povos do Brasil todos se reúnem e vão para Brasília reivindicar os seus direitos. E hoje nós temos lá a ministra dos povos indígenas para receber, né, os indígenas. Também temos em várias frentes as mulheres indígenas também, aí eu faço menção às mulheres com muito respeito, porque elas têm dado o sinal de que o movimento está fazendo mudança na nossa história, né? Principalmente hoje em dia o movimento das mulheres também indígenas que estão falando, que durante muito tempo também ficaram apagadas. E aí nós temos mulheres como a Altaci Rubi, que também ocupa um cargo no governo, que é uma linguista que saiu daqui do Amazonas, primeira mulher doutora e professora da UNB, primeira mulher indígena, né, na Universidade de Brasília. Né? Nós temos também lá o professor Gessen Baniwa, que foi o primeiro indígena a entrar na Universidade de Brasília, estão lá em Brasília lutando pelo movimento, pelas políticas, pela ampliação das políticas para os povos indígenas. Né? Nós temos na FUNAI de Manaus um indígena também que foi colocado pela ministra. Né? Em vários portos hoje no Brasil estão sendo ocupados por indígenas. Isso é muito importante e a literatura não é diferente. A literatura vem crescendo no Brasil, protagonizando um cenário muito importante para o Brasil, que é o cenário de um povo que antes não falava e que agora passa a falar. É um povo que tem voz, que pode falar e que é ouvido. Isso. E é claro, né, nunca é o suficiente, porque para nós repararmos aquilo que foi destruído ao longo de séculos, vai demorar talvez também séculos, porque ainda há muito preconceito, ainda há muita estigmatização e esse é apenas o começo, né? Claro, nós precisamos melhorar muito a nossa educação, fazer com que o brasileiro conheça a si próprio, conheça os povos que habitam aqui, né? E um dos papéis das políticas atuais do governo, porque temos indígenas hoje no governo, é fazer com que as vozes indígenas sejam ouvidas. De certa forma, o senhor é uma dessas vozes. Como é que o senhor tem transitado nesse meio, dentro das universidades, fazendo essa defesa dos povos indígenas? Então, a minha característica não é aquele de estar no movimento, né, de pegar os cartazes, não. Eu resolvi, na verdade, me recolher um pouco mais para escrever, para ler, para entender o que o pensamento ocidental está pensando sobre os povos indígenas e tentar fazer a reflexão exatamente dentro da universidade. Então hoje a gente atua, eu no caso, né, estou atuando tanto na UEA quanto na UFAM, refletindo sobre como desenvolver cursos de formação que contemplem os povos indígenas. Só para ter um exemplo, até pouco tempo atrás se fazia emendas a respeito de cultura indígena sem a presença de escritores indígenas. Você não tinha escritores indígenas nos currículos das universidades. Ninguém falava sobre os pensadores indígenas nas universidades. E com o movimento indígena, e principalmente também com o movimento literário, e literatura, entenda-se, tudo aquilo que é escrito por pessoas indígenas, vou colocar assim, esse movimento tem pressionado as universidades a incluírem o pensamento indígena, os escritores indígenas nos seus currículos. E é o que eu venho fazendo. Por exemplo, quando a gente é chamado para discutir um curso de licenciatura intercultural indígena na UEA. Eu fui convidado para discutir o curso. A gente vai agora trabalhar numa perspectiva de inclusão do pensamento indígena dentro das universidades, e não é só incluir a reflexão sobre os indígenas, é trazer os indígenas para a reflexão com os indígenas. Né? Ouvi-los. Ouvi-los, exatamente. Então a gente está trazendo hoje o Ailton Krenak para reflexão, porque tem obras publicadas, né? O Davi Copenau, inclusive o próprio Davi Copenau é quem dizia que nós, os povos indígenas, tivemos que aprender o código dos brancos para que eles pudessem nos entender. E essa reflexão hoje que está sendo desenvolvida. Né? Este comportamento em sala de aula está mudando? Sim. Por exemplo, eu sou professor. Hoje, por exemplo, eu não aceito que as pessoas digam tribo, né, ou gíria. Hoje em dia é inaceitável você fazer referência a um povo indígena como tribo ou fazer referência à língua como gíria. Né? Infelizmente, grande parte dos nossos professores ainda não estão atualizados com os conhecimentos que nós estamos propondo hoje. Não é uma tribo, é um povo. É um povo,
Não é uma gíria, é uma língua. É uma língua. Que durante séculos esse termo tribo e povo foi sendo estigmatizado, índio também. A palavra índio entra. Índio, tribo, gíria, esses termos são completamente estigmatizantes quando você os utiliza, porque ao longo da história eles foram utilizados com uma conotação pejorativa. E essa conotação pejorativa chegou até nós. Infelizmente, nós temos muitos professores na rede estadual, municipal, que ainda não conseguiram se atualizar na linguagem, né, dos povos indígenas hoje. Inclusive, os próprios povos indígenas, cada povo indígena tem a sua autodesignação, né? Não é apenas o povo Munduruku. O povo Munduruku, por exemplo, é uma designação que deram ao povo Munduruku. Mas o povo Munduruku se autodenomina Wendianhã, que é povo, né? Gente, é nós, né? Ou seja, uma designação do próprio povo, né? Então, como professor, eu tenho observado isso e agora não deixo mais as pessoas ecoarem expressões estigmatizadas, né, na sala de aula, nas universidades, nas escolas, porque agora esse monitoramento, e é um monitoramento saudável, porque imagina as pessoas dizerem o que querem, a hora que querem, cometendo inclusive racismo às vezes sem saber. Né? Nós temos que avisar, nós temos que orientar. Instruí-los a respeitar o que nasceu ali. Quer dizer, é uma etnia, é um povo, tem língua, tem terra, e é uma nação. Faz parte da nossa nação, mas é uma nação. Aliás, o doutor Felipe Dal dizia isso com muita frequência. Onde houver uma língua, onde houver terra, é uma nação. Então, a nação indígena, quer dizer, aquele teu território, ele representa o teu espaço. Exatamente. Tá certo. Professor, novamente eu peço licença do senhor, mas eu quero dizer para você, telespectador, que agora você tem a dica literária. Assista. O nosso autor é de Rio Branco, Acre, Jorge Luiz Batista Fernandes. Todas as abordagens do período da borracha normalmente se preocuparam com a produção do látex. Este autor vai por um caminho diferente. A luta dos seringueiros no Acre pela preservação da floresta ou pela posse da terra. De fato, o Acre tem sentido neste processo um avanço enorme da perda da produção do homem da borracha, daquele seringueiro que está lá preservando a terra, mantendo principalmente a floresta em pé e sobrevivendo dela. Jorge Luiz Batista Fernandes vai buscar caminhos diferentes, especialmente partindo da jurisprudência da manutenção do homem na floresta. Sua obra é uma referência importante, porque diferencia daqueles que se preocuparam principalmente para a produção do látex. Ele vem, de fato, mostrando novos caminhos através da jurisprudência, manutenção deste homem na floresta. É a dica do programa Literatura em Foco para você. Professor, eu, na minha santa ignorância, desconhecia trechos do rio Canumã, e o senhor fala que é um rio enorme, embora seja um afluente do Madeira. Eu queria que o senhor falasse sobre esse rio, que tem uma importância muito grande, inclusive de grandes viajantes que já passaram por lá. Isso, eu vou falar a partir do contato do povo Munduruku, por exemplo, com os não indígenas, né? Primeiro contato que os europeus fizeram com os Munduruku foi a partir de José Monteiro de Noronha, né, que documentou os Munduruku em 1768. A partir daí, a descrição que se fazia do Rio Madeira só foi ampliando, né? E para entrar no Rio Canumã, você tem um furo no Madeira que entra para o Canumã. Né? O Canumã é um grande rio, ali moram vários povos, na verdade, né, que não só Munduruku, também tem Sateré, que chegaram depois, claro,
mas além dos Munduruku e do Sateré, tem os não indígenas também, que boa parte é indígena, mas não se reconhece como indígenas, né? Na verdade, aconteceu isso na nossa história. E o rio Canumé é o rio de onde eu vim, o rio onde ele está meu umbigo, a minha espiritualidade toda foi desenvolvida no rio Canumã. E o rio Canumã tem muitas histórias, muitos viajantes passaram pelo rio Canumã fazendo as descrições dos Munduruku, tanto entraram por Maués, como foi o caso do Casal Agassiz, que entrou por Maués, foi pelo Furo do Urariá e foi descendo até chegar nas regiões ali que eles chamavam de Mucajatuba, né, que hoje em dia nós temos a aldeia Mucajá, que é uma das aldeias grandes da terra indígena Catalaranjal, né, do povo Munduruku. Então, também o Spix-Martins entrou pelo furo ali do Urariá, pelo Madeira, e passou a descrever o rio Canumã, a imensidão que era o rio Canumã também. Né? O Henri Codreau também, que é um outro viajante, né, já do início do século XX, entrou, conheceu o Canumã e descreveu. Né? Infelizmente, nós, na época, os Munduruku não tinham o domínio da escrita ortográfica e não puderam relatar as histórias em texto, mas falavam bastante. As histórias contadas até hoje, elas ecoam na memória dos nossos anciãos. Né? Então, o Canumã é um rio enorme. Se a gente vê no mapa, ele tem a boa parte do Canumã é mais largo do que o Rio Madeira. Ele só é mais comprido, porque aí o Rio Madeira ganha mesmo. Mas o Canumã é um rio muito diverso, existem muitas regiões ali desconhecidas ainda, a mata completamente fechada, e é um dos rios da terra de Catalaranjal. O outro rio é o rio Mari-Mari, porque aí você tem, vindo, por exemplo, do Apuí, do Pará, né, pelo Sucunduri, você desce o Sucunduri, encontra o Canumã, depois pega um pedacinho do Furo do Urariá, sobe e vai dar no rio Mari-Mari. Do rio Mari-Mari você tem o rio Paracuni e até chegar em Maués, e Maués sai também. Toda essa região foi conhecida como a Grande Mundurucanha, que quem designou na verdade a Grande Mundurucanha foi o Aires de Casal. Né? É claro, é uma região que precisa de estudos, né? Precisa de pessoas que façam uma pesquisa sobre a complexidade daquela região, porque de vez em quando estão encontrando artefatos ali, cerâmicas de povos de talvez milênios de existência, e só agora que estão conseguindo encontrar, por exemplo, algumas vasilhas. Já encontraram inclusive até uma urna, né, grande, que poderia ser uma urna funerária. E que isso acaba passando despercebido no mundo dos brancos. Isso. Quer dizer, os estudiosos acabam se distanciando desses fatos importantes que poderia estar na literatura, né? Há uma certa carência dessa literatura indígena, não há? Com certeza, né? Nós temos poucos trabalhos que de fato fazem uma investigação profunda do rio Canumã. Porque o rio Canumã ele é tão complexo quanto o Rio Negro, quanto o rio Solimões e quanto o rio Amazonas. Mas acontece que, por falta de conhecimento mesmo, acabou que o Canumã ainda não gerou uma pesquisa no campo da história e da geografia ainda considerável. Tem sim no campo linguístico, porque na verdade eu que desenvolvi uma pesquisa sobre a língua da região, mas nós precisamos de arqueólogos, nós precisamos de historiadores, nós precisamos de geógrafos que possam fazer um estudo daquela região que ainda se encontra praticamente intocada, né? E é claro, isso vai ser muito melhor com a presença dos próprios indígenas, né? Porque conhecem a região, né? E porque conhecem as histórias, as histórias inclusive de criação e de origem do povo Munduruku, né? Porque a história de origem está no Pará, mas toda a região que abrange ali o centro entre o Tapajós e o Madeira, essa região toda que foi chamada de Grande Mundurucanha, ali tem presença Munduruku. E é preciso que se faça documentários ou se façam pesquisas a respeito disso para nós entendermos de fato o que aconteceu na história. Porque também ali se desenvolveu um pouco daquilo que nós conhecemos hoje como cabanagem. Então, pouco se conhece, né? A gente está começando agora. Recentemente eu participei de uma banca de um primo meu, na verdade, que fez uma dissertação de mestrado relacionado à terra indígena Catalaranjal e aquilo que o Aires de Casal chamou de a Grande Mundurucanha. Claro, falta grande mapeamento ainda, mas o trabalho já começa. Há uma certa dificuldade de se transformar em livro, em literatura, essas teses de mestrado, de doutorado, essas dissertações de mestrados,
levando para a literatura para que a população tenha acesso a isso. E normalmente fica na biblioteca e se perde no tempo e no espaço. Se não for lá um pesquisador interessado naquilo, vai permanecer no silêncio. Como é que o senhor analisa isso? Interessante a questão, porque eu já pego o Kahneman, a obra, né? O romance. Porque na época eu estava fazendo o mestrado, mas eu já tinha começado a escrever o Kahneman. E aí deu certo, porque às vezes eu me confundo até, não sei se o Kahneman surgiu da tese ou da dissertação, ou se a dissertação surgiu do romance. Porque os dois me guiavam, mas o que guiou mais ainda foi a voz de Esther Cardoso, que foi uma das últimas falantes da língua munduruku. E ela contava muitas histórias sobre o Kahneman. Histórias de visagem, histórias de animais gigantes, né, histórias de Taufu, não sei se já ouviu falar no Taufu, né, Mapinguari, essas histórias todas, né, que os munduruku conhecem na região e não conhecem como lendas. Essas histórias que nós transformamos em lenda. Né? Exatamente. Ou seja, muito do que se estuda hoje nas escolas como lenda, para muitos povos não são lendas. Inclusive, o que foi feito ao longo da nossa história, desde o início do século passado, foi lendarizar, e essa palavra talvez eu a utilizo com muita propriedade, lendarizaram as histórias dos povos indígenas, muitas delas. Um exemplo disso, e um grande exemplo que estourou no Brasil todo, vamos pegar o caso do Koch Grumberg, que lendarizou as histórias do povo Tarepang. E aí o Koch Grumberg gerou um volume de conhecimento já com termos estigmatizados. E aí o Mário de Andrade pega, transforma a pesquisa do próprio Koch Grumberg em uma história para chamar de lenda, por exemplo. Né? Ou seja, a gente ainda vive nesse processo de estigmatização. Barbosa Rodrigues, um grande estudioso das culturas indígenas do Brasil, assim, é um gênio da nossa história. Recentemente, a Tenório Teles, inclusive, organizou um livro de Barbosa Rodrigues, um gênio. Só que o que o Barbosa Rodrigues fazia? Ele tratava as histórias indígenas como lenda. Só que era a perspectiva dele, e não podia ser diferente. No olhar dele. No olhar dele, né? Mas hoje, nós, povos indígenas, nós olhamos para essas histórias e dizemos assim, não são lendas, são as nossas histórias de origem. Porque imagina você olhar para a Bíblia e dizer que a história da Bíblia é uma lenda. Olha o desconforto que isso causaria para o povo católico. Para o povo católico. Como o senhor analisa a defesa da Amazônia hoje? Olha, os povos indígenas sempre defenderam a Amazônia, né? Sempre disseram que, olha, vocês estão matando nosso espírito, porque o nosso espírito está aqui. A Terra tem espírito, o planeta tem um espírito. Se nós agredirmos o planeta, ele vai nos agredir também. Isso é certo. Há o retorno. Né? Há o retorno. E isso, é claro, não é só uma crença dos povos, muitas culturas no mundo todo acreditam nisso também, que a Terra tem espírito, mas agora a gente está ampliando a nossa voz. E uma dessas ampliações que nós estamos fazendo hoje é a literatura. A literatura escrita na linguagem do branco, né, vou colocar assim, numa ortografia ocidental, ela pode chegar aos 4 cantos do planeta, né, com traduções e tudo mais. No Brasil, essa literatura está chegando, né, e é uma literatura que está, no fundo, educando o povo brasileiro, como diz o próprio Krenak. Nosso papel é educar o povo brasileiro, porque durante muito tempo ele foi deseducado. Né? Em que momento na nossa história? No momento em que começou a olhar os povos indígenas com desdém, com preconceito, isso desde 1500, claro. Com indiferença. Com indiferença, sem entender que, para que o planeta continue vivo, é fundamental que os povos indígenas continuem vivos também. Porque cada povo tem a sua tradição, cada povo tem a sua cultura, cada povo tem a sua forma de entender o mundo e de cuidar do mundo. E, acima de tudo, se a gente for fazer uma pesquisa breve, a gente vai perceber que as regiões mais preservadas do planeta são as terras indígenas. Porque para o indígena a terra é vida. Sem a terra, sem a floresta em pé, há a morte, há o caos. Um dos exemplos disso, e aí, né, para a gente observar, foi o que aconteceu no passado. Ano passado nós passamos por um fumaceiro, que nunca antes na história nós tínhamos passado, uma seca a maior da história, né? E os povos indígenas já vinham avisando isso, olha, vocês estão maltratando a floresta, né? A gente vai ter um retorno, né?
os povos indígenas acreditam nisso, né? Essa é uma crença dos povos indígenas. E ano passado nós tivemos aí uma grande, digamos assim, um grande castigo, eu vou colocar assim, da natureza. Nós fomos sufocados por uma fumaça que nós nunca tínhamos visto antes. É verdade. E isso tem um motivo também. E um desses motivos é justamente a agressão que nós estamos fazendo com a terra e com a natureza, né? O seu livro teve uma repercussão enorme, tanto é que está na segunda edição. Há possibilidade de fazer uma edição na língua indígena? Com certeza, a ideia é essa. Na verdade, alguns termos do livro já são em língua indígena, né? Então, uma das ideias futuras é que a gente possa traduzir tanto as obras escritas em línguas indígenas, que tem também para o português, quanto de traduzir as obras em português para as línguas indígenas. Para a língua indígena. Né? O ideal é que seja bilíngue, mas aí entra a questão, né? E o mercado, como é que aceitaria isso? Como é que isso entraria na questão do mercado? Será que seria vendável ou não? É uma questão que precisa ser negociada, porque hoje os povos indígenas também querem escrever, mas não querem só escrever. Eles também, hoje em dia, estão encontrando na escrita uma fonte de renda, né? Porque imagina um escritor que escreve e vende livros e não tem a retribuição devida, né? Hoje em dia nós pensamos nisso, até para, inclusive, ajudar a divulgar. Um dos grandes escritores brasileiros indígenas hoje no Brasil é o Daniel Munduruku. Daniel, que tem mais de 60 livros publicados e que ajudou a revelar muitos escritores indígenas no Brasil. Isso é interessante, né? Ou seja, é uma forma de a gente trabalhar em defesa da floresta, fazendo aí a educação do povo brasileiro. Você tem retornado aos povos, tem retornado às aldeias, tem visitado, tem ouvido o que os seus irmãos, né, seus parentes, como você costuma chamar, estão clamando? Sim, constantemente. Inclusive eu tenho um projeto de produção de literatura na comunidade, na aldeia Quatá especificamente, né? É um projeto que ano passado eu não só pelo projeto, mas eu retorno a todo instante que dá. Minha irmã, inclusive, é gestora da escola indígena na aldeia Quatá, que é a maior aldeia da terra indígena. Então, todos os dias a gente entra em contato, a gente está discutindo, propondo documento, envia para o Ministério Público, para a SEDUC, então a gente está nesse processo. E aí eu desenvolvo um projeto que é conhecido Nos Caminhos da Literatura Indígena. Esse projeto tem como objetivo tornar os parentes Munduruku da região escritores. Escritores mesmo, porque o que durante muito tempo a gente tinha e o que a gente tem hoje nas escolas é isso. Como é que se estuda a literatura? Lendo apenas lendo e compreendendo a literatura. Sem fazer a defesa de que também eles são capazes de produzir. Exatamente, né? Os nossos jovens eles não são, digamos assim, estimulados a escrever literatura. Eles apenas são estimulados a ler. Só que no caso meu, não, a urgência que eu senti foi: nós temos que ler e produzir literatura para o mundo. E aí eu estou dando essa formação, eu dei a formação a partir do projeto, né? Eles escreveram, estou organizando hoje um livro de contos, né? Contos curtos dos Munduruku de lá. Mas além desse livro que eu estou organizando, que saiu do projeto, né? Nos Caminhos da Literatura Indígena, eu também estou já escrevendo o próximo romance. Agora, escrever um romance não é fácil. Essa história de você trazer um personagem aqui, voltar com ele lá na frente, voltar com ele no meio do livro, não é fácil. Esse brincar com o personagem não é muito fácil. E você já começa no romance. E como é que fica, por exemplo, a poesia? Como é que fica, por exemplo, falar das noites nas aldeias, do luar, do sol? Como é que fica isso? Na verdade, eu comecei com a poesia. Começou com a poesia? Eu comecei com a poesia, depois eu achei feio meus poemas, aí não dá não, vou ter que... Mas assim, eu tenho pelo menos uns 70 poemas, né? Os grandes autores começaram pela poesia, inclusive esse amigo que vos fala, mas depois procuraram outros caminhos. Como é que você analisa o fato indígena na poesia? Então, está se ampliando, né? Mas, por exemplo, quando eu tinha meus 15 anos, eu aprendi a tocar violão, né? Já fazia poemas. Né? Claro, quando a partir dos 10, a gente já começa a escrever aqueles poemas de amor para mandar para as meninas, né? E na época eu fazia isso também, só que, claro, ridículo, hoje eu me sinto, né? Porque né, não era correspondido, né? Acontece. E aí eu comecei, no ensino médio eu comecei inclusive a ler o Olavo Bilac mesmo com profundidade. Comecei a entender as estruturas do poema, estudei poema mesmo de maneira, digamos assim, profissional mesmo, vou colocar assim. Escrevi poemas,
sobre a Amazônia, basicamente, né? Inclusive aprendi a escrever sonetos, e, né, escrevi um soneto, inclusive, concorri aqui, né, na academia na época, isso é uma longa história, mas eu comecei com um poema, né? O poema ajuda a gente a desenvolver as cadências daquilo que a gente quer escrever, né? Ajuda a gente a refletir sobre digamos assim, a cadência da própria espiritualidade da floresta, porque a poesia também, ela em si, traz uma espiritualidade, porque, mais uma vez, nós temos um Deus da escrita, o Deus Murai Choku. Né? Murai Choku é o Deus que nos permite pensar, por exemplo, que a escrita ela tem espírito, o livro tem espírito, as palavras têm espírito, elas conseguem influenciar a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de entender, a nossa forma de dialogar com os outros. Então, a poesia ela é fundamental para quem está iniciando. Claro, ela pode ser também fazer parte da pessoa que já está no final, mas ela, no início, é fundamental. Tá certo. Professor, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Foi uma alegria sem precedentes esse encontro. E agora chegamos ao final do programa. O senhor tem a oportunidade de se despedir. Se quiser fazê-lo em pequenas palavras na sua língua, fique à vontade, e depois em português. Shipatsuat Borayan. Né, obrigado, né, agradeço a oportunidade que o Abraim Base está me dando aqui para falar e expor e divulgar a literatura indígena para o mundo. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, esteve conosco o professor doutor Itanagé Coelho Cardoso. Falamos do seu romance, já na segunda edição, Canumã, o grande rio Canumã, a travessia. Mas vos convido, porque no próximo programa, que será na próxima semana, estaremos juntos novamente, porque Deus haverá de permitir. Um forte abraço, te vejo semana que vem. Até lá.